psicografia do Divaldo Franco, uma mensagem que fala sobre a irritação. Ao sair do lar, defrontas os problemas da condução e do trânsito na busca da tua atividade. Transportes abarrotados, pessoas rudes, multidões apressadas, violência pela disputa de lugares, ruas e avenidas movimentadas. Se chove, emperra o trânsito e as dificuldades se ampliam. Se faz sol, o calor produz mal-estar e as reclamações promovem aborrecimento. Se dispões de veículo próprio, não te podes mover conforme gostarias pelas vias de acesso em congestionamento crescente. Todos têm que chegar a tempo. O relógio não para. Os que se atrasaram pretendem recuperar os minutos perdidos e atropelam os que estão ao lado ou à frente. A irritação chega e se instala, perturbando-te e levantando a competir também com os agressivos. As buzinas produzem bulha, os semáforos te interrompem a marcha e tudo parece estar contra os teus propósitos. Mantenha a calma. A tranquilidade de todo um dia merece o teu investimento de alguns minutos. Não te irrites, portanto, evitando os perigos da ira, que instala desequilíbrios graves que podes evitar. E assim, envolvidos que estamos pelas vibrações benfazejas da benfeitora de Divaldo, Joana, e que também acaba sendo benfeitora nossa também, que nos orienta com tanto carinho, com tanta amorosidade, de forma que passemos por esses períodos turbulentos que por hoje, ora, vivemos, as turbulências, a pressa, a falta de consideração, os compromissos inadiáveis, o relógio que corre contra. Sabemos de tudo isso. Entretanto, também sabemos que Deus é por todos nós. E Jesus, por seu turno, também jamais nos deixa de olhar. Olhando os nossos corações, as nossas vibrações, as nossas emoções, e guardando que cada um de nós desperte para a realidade maior. Que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E assim, nesse pensamento em uníssono e em sentimento também, vamos agradecer a Deus, a Jesus, ao cachorro que acabou de parar de latir, graças a ele, e nos manter serenos, receptivos e a alegria que é nossa companheira diária, que esteja sempre conosco. E assim, Senhor, mais uma vez, nós vos agradecemos por mais uma oportunidade, por mais uma tarde luminosa de conhecimento, de trocas, de amparo e de sabedoria, Senhor. E assim sendo, passamos a palavra à nossa irmã, dirigente do trabalho da tarde, para que dê sequência ao seu estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Se eu não fosse alegre, mas eu tive que rir com o cachorro. Bom, meus queridos, nós vamos fazer passeio hoje numa floresta. Nós vamos falar sobre uma lenda. Então, vamos lá. Bastante atenção. Se quiserem anotar alguma coisa para que no final possamos trocar alguma curiosidade, alguma informação. Narra uma lenda árabe muito antiga
que à borda de uma floresta vivia um lenhador que enfrentava muitas dificuldades. Toda a sua vida transcorrera até aquele momento. Nessa época, ele estava com 30 anos e ele enfrentava muita dificuldade. O máximo que ele conseguia era reunir alguns gravetos, pequenos galhos, que ele levava para vender num vilarejo próximo, porque lá era uma aldeiazinha muito pequena. Então, ele vendia esses gravetos, esses pequenos galhos, para obter recursos para a família, para manter a família. Mas um dia, era tardezinha, se aproximou da cabana, que era muito modesta, um viajante que tinha um aspecto respeitável, porque nós ainda avaliamos pelas aparências, né? Infelizmente ainda. Se está bem vestido, o que significa o externo para nós. Mas o lenhador disse que aquele homem tinha um aspecto respeitável e pediu um pernoite, pediu guarida lá para ele, porque estava cansado, vinha caminhando já há muitas horas. E aí o lenhador acolheu com muita generosidade, providenciou um local para ele dormir, tudo muito simples, mas tudo muito limpinho, humilde, para que ele dormisse, mas antes ele ofereceu também um caldo quentinho e trocaram alguns momentos de conversa. Foram dormir e então, no dia seguinte, a lenda diz, pela alva, era madrugada ainda, cedinho ali, clareando. O estranho, na verdade, era um mestre de muita sabedoria, despediu-se do lenhador e falou para ele, homem, entra na floresta. E foi embora. Lembram? A casinha desse lenhador era a borda de uma floresta, ali, numa estradinha, naquele início de floresta. O lenhador se deu conta que, apesar de viver ali toda a vida dele, praticamente, por longos anos, ele nunca saíra daquela margem ali, daquela mata. Estimulado por aquela orientação do estranho, ele resolveu adentrar. E ele vai sozinho, alguns metros, aproximadamente uns 500 metros apenas. E, para sua surpresa, ele se depara, sim, encantado, com uma reserva de mogno, de jacarandás, só de árvores de madeiras nobres. Uma preciosidade. Ele logo pensa que aquilo poderia lhe render muito dinheiro. Tomado de espanto, de muita emoção, ele volta rápido e vai à casa de alguns vizinhos e ele convida ali alguns amigos vizinhos para o ajudar a cortar as árvores. Ele precisava de ajuda, ele não tinha equipamentos apropriados. Eram lenhadores muito simples, muito pobres. Eles, no máximo, tinham ali um machado, mas ele vai. Só que, antes, ele teve a ideia de correr no vilarejo próximo, na cidade onde ele vendia aqueles fechinhos de gravetos, de galhos, de lenha ali, levinhos, que dava para ele carregar até lá na cidade. Mas ele corre até lá na cidade sozinho, vai a um cartório de terras
vai se informar se aquela área possuía algum proprietário. E aí, lá ele recebe a informação de que se tratava toda aquela área de terras devolutas. Não vamos entrar, aprofundar juridicamente esse termo, o que é, mas só para uma pincelada. Era do domínio imobiliário do Estado e não estava reservada, não havia nenhuma destinação pública para aquela área. Isso vem desde a época do descobrimento do Brasil, terras que nunca foram propriedade privada. Enfim, não tinha dono. Ele vai, registra no nome dele, sozinho, quietinho, de boca fechada, só para ele. Embora ele estivesse, naquele momento, precisando dos amigos, dos seus vizinhos, que enfrentavam as mesmas dificuldades dela, né? E aí ele vai, adentra a floresta com os amigos, cortam os primeiros pódios daquelas madeiras nobres, vendem. E ele amealhou uma soma considerável. A partir dali, sua vida mudou totalmente. Aí vamos dar um salto. Passaram-se 10 anos. Vamos ver como é que está o nosso lenhador? Aí, nessa época, né, lembra, ele tinha 30 anos, agora, aos 40 anos, era um madeireiro próspero. Ele mantinha uma serraria. A casa, aquela cabaninha pobre, se transformara ali na borda da floresta. Era agora uma casa confortável, com muitos cômodos, uma mansão. Os filhos frequentavam escolas nobres, de boa qualidade, mas era longe dali, porque ali, na época da pobreza, eles já tinham que caminhar para ir para a escola, até o vilarejo próximo, e agora eles foram para uma cidade grande, desenvolvida, e estudavam lá. A esposa estava servida por vários auxiliares, né? Não trabalhava mais. Vamos lá. Olha o vazio. E numa noite tranquila, ele está lá na varanda daquela mansão, pensando na própria vida. Ele recorda daquele homem, aquele estranho que tinha passeado a bondade dele pela casa, né, do lenhador. Porque ele passeou a bondade, porque, na verdade, ele dedicava um sentimento de gratidão por aquele homem. Afinal, foi a partir daquela orientação que modificou a sua situação social, financeira, que ele pôde atender às necessidades básicas da família, proporcionar estudos aos filhos, oferecer o conforto à esposa. Toda essa mudança era a partir daquela orientação que ele havia recebido. Homem, entra na floresta. E ele pareceu ouvir na acústica da alma aquela voz de novo falando aquela frase para ele. Homem, entra na floresta. No dia seguinte, logo cedo, aí agora já não era mais a pé, ele, dirigindo um jipe, adentrou a floresta. Foi mais longe um pouco, foi mais além. De novo, outra surpresa. Ele percebeu, em uma área onde a vegetação escasseava um pouquinho, ele percebeu uma terra de uma coloração diferente, especial, que chamou a atenção dele. Ele estava sozinho. E aí, de novo, com aquele espanto, aquela emoção, ele recolheu algumas amostras e, correndo, foi para a cidade, levou as amostras. E veio a saber, descobriu, depois da análise, que se tratava de uma mina de cobre.
Aí ele adquiriu toda a área. Foi correndo, passou tudo de novo. Mais uma vez, mais um pedaço para o nome dele. E agora passou a ser, além de um madeireiro, um minerador. Contratou geólogos, especialistas na área de mineração, aumentou a equipe dele de profissionais capacitados e a sua fortuna se fez mais expressiva. E, a partir de então, ele passou a conviver com personalidades. Para ele, para aquele mundo dele, ele considerava estranhas, mas eram aqueles que eram conhecedores dos negócios do mundo, que ele precisava daquelas pessoas ao lado dele. Eram executivos, gerentes de bancos, advogados. Ele se cerca de toda essa equipe de trabalhadores. E agora ele já estava com 55 anos. Uma vida muito abastada, de muita riqueza, e uma mansão muito. Ele ampliou a mansão. Tinha piscina, tinha áreas enormes ao lado da casa. À medida que a fortuna aumentava, ele aumentava a casa também, cada vez maior, ampliando cômodos, espaços, áreas. A casa era visitada por amigos exploradores. Porque dos antigos amigos vizinhos que haviam ajudado naquela primeira tarefa, o primeiro dia que eles derrubaram as madeiras nobres, nunca mais se ouviu falar daqueles amigos, aqueles companheiros de dificuldades que moravam no entorno dele, que enfrentavam as mesmas penúrias. Acabou, não tinha mais aqueles antigos amigos vizinhos. E ele, assim, começa a pensar, a refletir um pouco, sai para caminhar pelo jardim, que agora era imenso. E ele senta sobre uma pérgola. Era uma noite muito bonita, banhada de luar. E, mais uma vez, ele recordou-se daquele homem que um dia, lá na intimidade daquela casinha pequena que ele tinha dado abrigo, um caldinho quente, um lugarzinho lá para dormir, que era pobrezinho, mas era acolhedor, era aconchegante. E aí ele lembra daquela noite. E, nesse instante, ele voltou a ouvir a idade das evocações, lá, como ele chama, na acústica da alma. Homem entra na floresta. Nem conseguiu dormir direito, né? Porque no dia seguinte não esperou nada, foi ansioso avançar mais ainda naquela área. Claro que toda vez que ele se aventurava no interior daquela floresta, ele encontrava potes de ouro, né? Como se ele tivesse chegado no final do arco-íris, estava lá aquele pote de ouro, aquelas minas que davam a ele muitos recursos. E, dessa vez, ele já não vai mais sozinho. Ele se permite acompanhar por uns agrimensores, que eram aqueles que faziam as demarcações das áreas, que mediam lá, e de outros especialistas. Ele não se aventurou mais sozinho. E sobrevoou a floresta helicóptero, já agora mais poderoso e mais invasivo. Ele já queria olhar do alto, prescrutar tudo mesmo. E ele vê, claro, nesse sobrevoo, ele pode ver uma montanha que
dava uma queda assim, muito abrupta e escorria um filete de água, uma água cristalina, muito chamou a atenção. Aí ele consegue saltar, param lá, pousam o helicóptero, ele salta com aquela equipe, aqueles especialistas, geólogos, mineradores e tudo mais, de quem ele estava se acompanhando, e aí ele desce e acompanha aquele filetinho que forma um córrego. E ele vai ficando verdadeiramente fascinado, porque ele percebe pequenas pedras negras transparentes, e era em muita quantidade. E aí ele recolhe, ele e as pessoas que estavam com ele recolhem algumas amostras, mas os engenheiros, os geólogos e os mineradores que estavam ao lado dele já disseram, antes de levar para uma análise maior, mais profunda, já disseram: Senhor, isso são diamantes, diamantes negros em gotas de luar. Nossa, aí, imagina a ganância, ele se tornou ainda mais rico, extremamente rico. Passa o tempo, quando ele completa 70 anos, ele se encontra muito amargurado. A fortuna, que realmente era incontável, não lhe trazia conforto. Aquilo, de certa forma, incomodava. Estava ali, obrigado a atender pessoas inescrupulosas, lidar com temperamentos agressivos, disputando posições, só falando de grandes fortunas, se envolvendo em lutas, em disputas, a casa tendo que ficar muito isolada. Ele reconheceu que havia cada vez mais problemas, medos, ansiedades. Ele nota que a sua vida afetiva não era saudável, não havia momentos de descontração, nem família mais, os filhos tinham ido embora, nem voltavam lá, só usufruíam, a mulher também. E sob vários aspectos, na verdade, ele cultivava conflitos, culpas, tormentos, desequilíbrios, de certa forma. Afinal de contas, como descobrir a causa desses sofrimentos? Ele ficou lá se perguntando. Nós, como já temos a graça de conhecermos um pouco do caminho apontado por Jesus, e já conhecemos a doutrina espírita tão esclarecedora, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós encontramos no item 4, causas atuais das aflições. E lê só um pedacinho para nossa reflexão e relembrarmos exatamente o que consta. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Nós estamos falando dessa vida presente. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência?
do seu orgulho e da sua ambição. Só para nossa reflexão, que traz bem a resposta. Afinal de contas, como descobrir a causa desses sofrimentos? Como adquirir a paz real? E ele meditou muito e ouviu novamente, na acústica da alma, a voz do velho sábio. Homem, entra na floresta. Suspense. Só que dessa vez ele não mais quis adentrar aquela floresta. Ele não mais se aventurou a explorar aquela floresta física. Finalmente, após muita reflexão, e nós vamos pensar agora em várias coisas antes do final da história. Lamentavelmente, somos nós mesmos que nos iludimos. Nós nos modelamos, né, no sentido de seguir modelos, baseamos nossos sonhos nos critérios dos outros, principalmente aqueles que ficam muito na moda. Nós queremos seguir aqueles padrões, nós criamos fantasias, nós usamos máscaras. Hoje, máscaras são necessárias, mas não essas para o momento de pandemia. Mas as máscaras das quais falamos são as que escondem nossa verdadeira essência, não essas que estão a nos proteger. E definimos nossos objetivos e traçamos as nossas metas em cima de padrões já estabelecidos pela sociedade em que vivemos. Quanto menos olhamos para o nosso interior, mais nós estabelecemos contato com os padrões externos e vamos criando anseios para acompanhar esses padrões, para sermos vistos como igual, entre aspas. Parece que temos que ser igual a todo mundo, não podemos assumir a nossa individualidade. Nós sentimos necessidade de sermos rotulados como bem-sucedidos, mas dentro dos valores materiais. Então, se eu não posso ter o último modelo de carro ou do celular nosso, né? A última geração de um equipamento, se eu não tenho a casa de praia, se eu não tenho a casa de campo, se eu não posso fazer aquela viagem ao exterior, tudo isso me atinge como sinal de fracasso. E nós seguimos iludidos em busca da realização dessas bases que são muito frágeis, não nos dão sustentação, são valores perecíveis. E nós, infelizmente, nos tornamos prisioneiros de nós mesmos por conta de ansiarmos isso que está do lado de fora, achando que são esses padrões, que é a posse do material, que vai nos trazer a felicidade. Nós queremos a fama, nós queremos o poder, mas isso não traz. Os sentimentos não nos melhoram como seres espirituais que nós somos. É bom a aceitação dos que nos cercam, o grupo social onde nós vivemos? Sim, é ótimo ser aceito no grupo no qual nós circulamos, mas pelos nossos valores espirituais, não pela aparência, pelo carro, pela roupa de marcas, etiquetas, as viagens que fazemos. No Livro dos Espíritos,
a questão 863, Kardec pergunta: os costumes sociais não obrigam, muitas vezes, o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro? Quer dizer, eu vou por um lado ao invés de ir pelo outro. E não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? E os espíritos superiores respondem: são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. E, ao nos libertarmos de semelhante jugo, nós estaríamos nos isentando, nos libertando das causas atuais das aflições. E já teríamos também eliminado algumas causas anteriores. Então, não somos cópias uns dos outros, né? Temos características próprias, individuais. Ser bem-sucedido tem relação direta com as nossas escolhas. Então, há uma frase do padre Júlio Lancelotti que ele diz, ele falou isso num encontro dele com Eduardo Moreira, quando ele diz que ele prefere continuar ao lado dos perdedores oprimidos do que vencer ao lado dos opressores. É uma escolha, ele continua ali. E nós, às vezes, fazemos as escolhas por conta de achar que vencer é estar com esse poder que se esfacela, é estar com o brilho de posses, de dinheiro, de coisas no ter. Então, o que eu faço com o que eu tenho, ao invés de imprimir esforços para viver com o que eu não tenho, com aquilo que eu não tenho? E Paulo de Tarso, né, numa referência aos Gálatas, ele também perguntava: por que, se alguém cuida de alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo? Ao lado da ilusão, do desejo do ter, do se destacar para ser aplaudido e reverenciado, nós carregamos também o egoísmo, que nos leva a ver apenas a nós mesmos e a querer tudo apenas para nós mesmos. Nós vamos voltar ao Livro dos Espíritos para mais uma pergunta, mas vamos lembrar que quando ele precisou daqueles amigos vizinhos que enfrentavam as mesmas dificuldades, que estavam ali naquela aldeia, compartilhando da pobreza, das agruras, ele buscou aquelas pessoas, mas em seguida ele já as abandonou lá à própria sorte. E aí, numa forma, nessa demonstração de egoísmo que faz com que a gente pense só em nós mesmos. A questão 917 do Livro dos Espíritos está na parte que fala da perfeição moral dentro do egoísmo. Kardec pergunta qual o meio de destruir-se o egoísmo. E, mais uma vez, a resposta do plano maior. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar,
porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. Rapidamente, né? Só esse trechinho, é mais longo e tem ainda um comentário de Kardec, mas é só esse trechinho já nos diz muito, já nos diz que ainda estamos muito próximos de nossa origem, lá primitiva, mundos primitivos. Então, mais perto da animalidade do que da angelitude. E o nosso lenhador, a nossa personagem aqui, que inicialmente havia convidado os amigos para ajudarem lá no corte das árvores, mas ao mesmo tempo já teve a ideia de ir sozinho lá no cartório, colocar tudo no nome dele, não pensou em nenhum momento em compartilhar aquilo, fazer uma cooperativa, ter o apoio de todos, formar ali uma comunidade forte, unida. Né? Depois ele nem volta a se referir mais aos amigos, nessa atitude bem egoísta. E além de não mais falar naqueles antigos amigos, muito ao contrário. Lá, inicialmente, quando lemos a lenda, ele se refere aos relacionamentos desse período de riqueza que mantém, ele chama de amigos exploradores, inescrupulosos, agressivos. Né? Todas as vezes que ele se refere às pessoas que, com a riqueza, passaram ao convívio dele, são esses os termos: exploradores, inescrupulosos e agressivos. E a amizade é um sentimento tão importante, né? Emmanuel, no livro Consolador, ele fala que na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é um oásis de repouso para o caminheiro da vida, nesse caminhar de aperfeiçoamento. E que a amizade leal aqui, enquanto estamos no planeta Terra, é uma formosa modalidade de amor fraterno, Emmanuel fala, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas. Quanto mais dificuldades, sofrimentos, dores, mágoas nós estivermos enfrentando e buscarmos os amigos verdadeiros, sinceros, que bênção que é para que a nossa alma se aquiete, se console, encontre esse conforto, esse consolo. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, nos diz Emmanuel no livro O Consolador. E que ter amizade é ter o coração que ama, e ainda esclarece que esse coração que ama exercita a compreensão, exercita o perdão nas horas mais amargas da vida. Emmanuel diz isso através da psicografia do Chico Xavier. E aí, voltando àquele traço egoístico da nossa personagem, e de modo geral, o egoísta, ele se isola em si mesmo, porque ele não despertou ainda a generosidade, o compartilhamento. Ele se isola porque ele carrega também uma dose de indiferença pela aflição alheia. Eu consegui, para mim tá bom. Então, você aí que se vira, né? E desconfia também. Todo mundo que se aproxima do egoísta traz aquela carga de... Ele carrega nas tintas da desconfiança, porque ele acha que vai ser lesado, que vai ser passado para trás, que da mesma forma, porque tendo isso no coração, da mesma forma que passa para trás o outro, também acha que vai ser passado para trás. Né? Se eu levo vantagem em cima de alguém, é claro que
normalmente eu vou pensar que também o outro vai querer levar vantagem em cima de mim. Então, carrega a indiferença pela aflição alheia e também a desconfiança. Esse autodistanciamento do mundo, estou a construir muros, está com a falsa ideia de se proteger, mas está se isolando cada vez mais. Aquela mansão linda, enorme, com aqueles jardins, aquelas áreas em torno da mansão, tudo fechado em muros, e as pessoas que entravam não mereciam nem o respeito dele, né? Porque se referia aos amigos como inescrupulosos, enfim, é uma atitude bastante fechada, não consegue se relacionar de forma saudável com ninguém, não consegue expressar os sentimentos de afeto, de fraternidade, porque não desenvolveu, não está nele ainda. E aí, no que diz respeito, né, isso o egoísta de modo geral, mas a nossa personagem, o lenhador, até a família. Fica bem claro o distanciamento ocorrido. Os filhos vão embora para estudar e também não há referência de encontro, de estabelecimento de contatos, de fortalecimento de laços afetivos, nada. O pai passa a existir apenas como o provedor, aquele mantenedor financeiro. Que orientações que esse pai pôde passar para os filhos? Que exemplos ele pôde passar para os filhos? Qual é a base da relação existente? A confiança que se estabelece no dia a dia, a vivência do dia a dia. Nada disso aconteceu. E, dentro dos ensinamentos cristãos, também no Evangelho, nós não vamos ler, mas se referir, no capítulo 14, Santo Agostinho, no item 9, ele chama a atenção para a responsabilidade dos pais. Os vossos cuidados é a educação que lhe dareis, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Vamos prestar bem atenção que Santo Agostinho ele se refere à educação, formação de hábitos de caráter. Ele não fala só de instrução, ele fala de educação, ele fala também de aperfeiçoamento espiritual, que esse aperfeiçoamento espiritual, com o olhar voltado, preparando o ser para a vida futura. Tudo se modifica na nossa vida, na nossa existência, quando nós temos essa certeza de seres imortais que caminham para, que estamos aqui para esse aperfeiçoamento e que temos uma vida futura da qual nós somos os responsáveis pela construção, né? Então, o compromisso dos pais. E também no livro Consolador, Emmanuel também nos fala sobre o compromisso dos núcleos familiares para a iluminação espiritual, a redenção dos espíritos que se agrupam em nova reencarnação, a responsabilidade. E deixando claro também que o Instituto da Família tem suas origens sagradas na esfera espiritual, a família, não é o casamento. Esse contrato social é uma instituição humana. Estamos falando da família, que as bases, toda orientação encontra o planejamento nas esferas espirituais. Mas lembra que ele ouviu na acústica da alma: homem, entra na floresta, mas ele não mais adentrou a floresta física. Finalmente chega o dia da revisão, da análise. Mais cedo ou mais tarde chega para todos nós. E aí a lenda vai trazer
finalmente, após aquele período de introspecção, que ele não mais se aventurou em novos passos, em novas invasões na floresta física, ele compreendeu que não se tratava, enfim, da exploração na floresta física, mas de uma incursão no seu mundo interior, na floresta dos seus conflitos, dos seus medos, dos seus tormentos. Porque naquela época que aquele sábio, aquele estranho que dormiu lá naquela casinha, falou para ele, percebeu que ele tinha muito medo de não garantir a sobrevivência da família, que ele se angustiava muito com aquela situação de penúria mesmo, de como fazer a cada dia para levar alimento, para garantir a sustentação daquele grupo, né, do qual ele era responsável. E então, durante esse período de reflexão, essa busca interior, por meio de um esforço ativo, ele percebeu que a conquista da paz interior não dependia das coisas externas, das posses materiais, daquela riqueza toda, que não tinha tamanho, de um montante gigantesco, mas que não estava trazendo alegria para os dias dele, não estava trazendo a paz interior, porque paz não é isso, ficar em silêncio, num lugar bonito, onde não haja ruídos externos, mas a paz, você pode estar num lugar extremamente ruidoso e você está intimamente com seus ruídos internos silenciados, bem com você próprio. Então, ele percebeu que a conquista da paz interior não dependia daquela posse material, que esta, por sua vez, não preenchiam aquele vazio, não dão significado à existência. Nada daquilo estava fazendo bem, pelo contrário, estava trazendo bastante amargura, tristeza. E ele compreendeu que a chave dessa busca interior está no conhecimento de si mesmo, a partir do processo de autodescobrimento. Então, na realidade, aquelas madeiras nobres, aquela mina de cobre, aqueles diamantes negros, translúcidos, nada daquilo era lá do lado de fora. Tudo isso pode ser encontrado na nobreza. São os sentimentos nobres, o nosso minério são os nossos bons sentimentos, os diamantes que vão brilhar de dentro para fora. E aí, esse esforço para desvendar os mistérios que trazemos, os segredos, as riquezas da nossa floresta interior. Então, esse esforço nós podemos considerar como renascimento dentro da própria reencarnação. É a vitória sobre si mesmo. Nós temos falado ontem, resistir sempre, desistir nunca. O caminho é longo, mas a vitória é certa. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos chegar nessa vitória sobre nós mesmos. E essa reparação das escolhas que geraram provas, quando nós falávamos das aflições atuais, das causas atuais, falamos ligeiramente que, além dessas que nosso amigo, nossa personagem, ele criou, a partir do egoísmo, das atitudes dessa existência, ele provocou muitas causas atuais para esse sofrimento, para essa angústia, para essa tristeza. Mas nós trazemos também de existências anteriores. Então, reparar as escolhas que geraram provas
já é uma vitória também para nós. E, ao mesmo tempo, desenvolver valores espirituais que vão impedir gerar novas provas. Então, esse mergulho em nós mesmos, essa entrada na nossa floresta interior, possibilita isso, possibilita a reparação e possibilita o desenvolvimento de novos valores espirituais, que aí sim vamos fazer escolhas mais adequadas e evitar gerar provas futuras. Então, nós nos fortalecemos ao reconhecer as nossas limitações, porque nos permitimos mergulhar, adentrar em nós mesmos. Nossas reações podemos avaliar se elas são intempestivas, se elas são caprichosas, se elas são dominadoras ou não. Vamos averiguar quando adentramos com sinceridade, com coragem, enfrentando os perigos da nossa floresta interior, nós podemos avaliar tudo isso, as nossas reações. Esse mergulho, adentrar dentro de si, é dar lugar à luz, onde ainda há sombras. E só entrando na floresta é que vamos poder avaliar, nos descobrir, nos conhecer e caminhar. Para encerrar, nós trazemos uma frase que está no livro Autodescobrimento, uma busca interior. Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco. Quando Joana nos diz: nasce, então, nesse momento, o homem pleno que ruma para o infinito, imagem e semelhança de Deus. Então, fica o convite para entrarmos em nossas florestas. Muito obrigada. Obrigada a você, Maria Raquel. Foi lindo. Eu queria falar, se não tiver ninguém na frente. Pode falar, Cláudia. Pode falar. Então, quando Raquel, no início eu estava achando que o sábio ele estava só querendo avisar ao lenhador que ele precisava de entrar na floresta, mas eu achava que ele estava querendo só abrir, porque ele morava muito próximo, ele nunca ia, né? Ele não tinha acesso, né? Ele não entrava. Mas depois você veio e falou que o sábio verificou-se, né, a dificuldade que ele tinha, o receio que ele tinha de prover, né, daquela família e tudo mais, né? Então, foi uma espécie de mostrar que ali na floresta ele poderia realmente conseguir alguma coisa para ele ter o sustento, mas logicamente não contando que ele fosse tão egoísta, né? Lógico, né? Mas eu achei que no início eu achei que o sábio só falou para ele assim: olha, vá, pense fora do quadrado, né? Vá até a floresta. Mas eu não achava que o sábio, sabia que lá na floresta tinha coisas para ele, né? Logicamente, ele poderia ter feito tudo diferente, né? A escolha dele poderia ter sido diferente, né? Uhum. No meu entendimento, né, na leitura da lenda, claro que aí é o entendimento de quem estava debruçando ali, né? No meu entendimento,
A lenda traz para nós justamente isso, que muitas vezes você pode estar na pobreza, na casa pequenininha, na dificuldade, mas você não está em conflito interior, não está em desequilíbrio, não está em revolta, não está carregando medos, angústias, temores. O verdadeiro ensinamento de Jesus que está passando longe ainda de nós, né? Lá, infelizmente está passando. Todos nós, por mais que fale no lírio dos campos, que a gente quer saber se vai ter comida amanhã. Amanhã eu vou ter comida, amanhã eu vou ter o teto, amanhã... Nós carregamos ainda isso, né? Então, na realidade, o homem entra na floresta, no meu entendimento, é isso. Com o que nós temos, como que você vai deixar a sua luz própria desabrochar seus sentimentos nobres, suas riquezas. Foi a minha compreensão, né? Mas é o entendimento de cada um. Respondi? Quem mais? Raquel, por enquanto, eu acho que ninguém levantou a mão, mas eu estou sentindo assim uma clara impressão que a avó Marisa quer se colocar. Ah, viu? Ela se manifestou. Você agora é o sequelado. Claro, desde ontem. Abre o microfone, vó. O que eu entendi foi tudo mesmo que a Raquel falou. Ele quis dar outro significado à entrada dele na floresta. Ele entrou, mas fez tudo da maneira dele, né? Tudo pensando como não deveria pensar. Não pensou em ninguém, pensou nele, né? Abandonou o restante. Ele teria que ir a essa floresta quando tivesse o resultado que ele teve, pensado nos outros que ficaram, né? Que ajudaram, que estavam junto com ele lá. E ele não fez isso. É o exemplo óbvio nosso, né? Quando Jesus dá um conselho, a gente vai e faz tudo, tudo errado, né? Vamos pensar no tal negócio. Então, haja paciência para com a gente, né? Tá certo, São as nossas escolhas, nossa interpretação, né? É isso. Mas vamos aprendendo, vamos aprendendo. Pouquinho em pouquinho, a gente vai caminhando. Aqui eu acho agora o Dalto quer fazer uma fala. Muito Tudo bom. bem. Chega. É tão profunda essa parábola, ou essa história da Raquel, que nos lembra realmente as parábolas de Jesus. Porque, depois, Raquel, por favor, a minha idade não é a idade. A minha memória, né, já não corresponde muito. Eu esqueci o nome do livro, da página que você viu. Mas eu queria falar do quanto é interessante fazer assim, um paralelo com os evangelhos de Jesus. Essa palestra, né, ela traz para a gente essa questão, né, da modificação que a gente tem que ter. Ela vem para poder mostrar para nós o quanto ainda nós estamos na estrada entre a luz e a treva, porque somos bons quando precisamos, né, e quando adquirimos, né, o poder, né, a nossa modificação. Isso é uma coisa muito comum, muito própria de todos nós, ainda transeuntes aqui do planeta, né? Momento que a gente adquire
a condição de navegar sozinho ou de voar sozinho, a gente começa a largar as pessoas, os amigos, os verdadeiros amigos, para trás, joga no depósito do esquecimento, né, com uma infeliz ilusão de que os novos que estão chegando. Depois a gente começa a ver que não é bem desse jeito, né? Nós fomos julgados num ciclo, né, um círculo de pessoas, nascemos às vezes num círculo de pessoas com condições, né, no caso aí, bastante difícil. E quando no momento que vem a prova dada, né, pela circunstância um próprio sábio que vai, ou talvez a consciência, não sei, de cada um, e a gente joga fora a oportunidade de praticar as coisas boas de Jesus, né? Eu adorei a história é linda, linda. Raquel, você enriquece com o seu jeito de falar, e muito parecido com as parábolas de Jesus. Eu acho assim, ela trouxe para mim, em particular, um grande enriquecimento. Não que eu seja melhor do que ninguém, nunca fui melhor do que ninguém, nem você. Possivelmente vou crescer junto nesse grupo, aprendendo. Isso, Enfim, trocando. né? A gente vai aprendendo, né? E é bom que essas histórias bonitas, elas vêm dar uma cutucada na gente, porque talvez eu tenha deixado algum amigo bastante distante, né? Embora eu fiz um esforço muito grande para que isso não acontecesse. Eu fiz um esforço muito grande na minha vida de não esquecer daqueles que andaram comigo sobre o carvão, né? E eu ainda, por mais que eu me tome banho, a sola dos meus pés continuam negras do carvão por onde eu andei, né? Não consegui tirar. E também não melhorei muito. Também não melhorei muito, mas foi muito interessante, Raquel, né? Achei muito bonita a parábola, achei muito rica, né? E que sirva para todos nós, se ganharmos aí uma loteria, não sei como é que é o nome agora, né? Mega Sena da vida, né? Que a gente continue morando na beira da praia, na taquara, né? Enfim, né? Os nossos queridos, né? E a gente não busca alçar voos altos. E se o fizer, leve toda a sua turma junto. Né? Aí, parabéns. Muito parabéns. bom. O livro, o encerramento foi com uma fala de Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento, uma busca interior. Eu posso colocar no grupo depois. Por favor, eu gostaria de, tá bom. de ver. É História linda. Todo ele, é maravilhoso. Raquel, agora é Marisa. Chegue. Habilita o microfone, está fechado. Você sabe que eu adoro uma história, né? E eu adorei essa. Adorei. Eu fui escrevendo ela correndo aqui. Fui escrevendo. Eu mando pra você. Ah, tá. Porque eu adorei. É, realmente o Dalton tem razão. Ela parece com uma das histórias de Jesus. Eu fiquei o tempo todo... Olha como é que a gente é, né? Eu fiquei o tempo todo me imaginando no lugar do homem. O tempo todo. E depois eu pensei, gente, se fosse há 30 anos atrás, eu honestamente faria tudo igualzinho o homem fez. E provavelmente chegaria aos 75 anos de idade bem amarga, porque estaria me sentindo muito só. E enquanto eu me imaginava, enquanto você lia, eu imaginava, eu tive a feliz certeza de que se essa oportunidade me fosse dada hoje, eu já faria tudo diferente. Porque a doutrina espírita, ela já entrou em mim. Eu já passei da fase do eu entrar nela. Ela já entrou em mim. Aí eu fiquei imaginando assim, a minha chácara
eu ia registrar ela como patrimônio público. Diamantes, provavelmente uma parte eu ia usar para beneficiar todo mundo. Olha como é que a gente sonha. Mas a floresta ia virar um parque de preservação. E aquela cachoeira linda, ai meu Deus, todos os dias eu ia lá tomar um banho nela, que provavelmente essa cachoeira aí tem as águas da eterna juventude. Eu acho que hoje em dia eu aproveitaria muito essa floresta, mas é impressionante, né? Fazendo um paralelo do homem conosco, a gente percebe o quanto que a gente perde de oportunidade. Quantas vezes ele chegou para o homem, quando ele recordava, era o homem que chegava para ele e dizia, entra na floresta. E ele era tão boboca, tão tacanho ainda na alma, que ele só viu o que era material. E como a gente é boboca, né? Como a gente já foi boboca ao longo da nossa existência, quantos convites nos foram oferecidos. Hoje de manhã, eu dei uma zapiada lá no grupo e vi aquele monte de francês reencarnado, um monte de europeu reencarnado, falando no grupo. Eu, no café, eu falei para o Cláudio assim, olha que coisa doida, só tem gente do velho mundo, bruxos, algozes, padres do passado reunidos nesse grupo. E o povo já está planejando voltar para a França, vai tudo para a Índia, trabalhar em Mumbai, trabalhar lá onde a Madre Teresa trabalhou. Esse povo vai trabalhar na Indonésia, na Arábia, na China, onde os corações são mais endurecidos e poucos conhecem Jesus, não para ir doutrinar, mas para oferecer o Cristo. Esse povo está querendo de novo, ainda não despertou, que está querendo de novo voltar para o velho mundo, para os velhos atavismos. Aí eu falei, não quero voltar, não. Aí veio você com essa história e me despertou assim, que de vez em quando as lembranças do passado aparecem na vida da gente como flash, sabe? Essas coisas são sérias. Tem que saber lidar com ela, haja terapia. Aí eu fiquei pensando assim, assim de oportunidade assim que eu já perdi, assim, hoje eu sou aquela que cogita e sonha todos os dias com uma chácara, um galo cantando de madrugada, o barulho do grilo, a água correndo, uma fonte bem limpa, as ervas cheirosas, as flores no campo. Todos os dias eu sonho com isso. E a gente não sonha com isso por acaso, a gente sonha com aquilo que perdeu. A gente sempre sonha com aquilo que perdeu. E não há revolta no meu coração. Há um entendimento. E eu fico feliz que a doutrina espírita já oferece isso para a gente. Essa maturidade de compreender o que perdeu e o que pode construir, porque tem possibilidades de crescer e evoluir aqui até o último suspiro. E também nos oferece o conhecimento e a possibilidade de plasmar isso no futuro. Essa história me levou longe, tanto para trás como para frente, sabia? Ela me levou para trás e depois me levou para frente. Eu fiz esse silêncio porque eu estava indo para trás e fui para frente. Fui para trás e fui para frente. E depois eu cheguei aqui para falar, agora eu estou aqui. E é impressionante como a gente viaja. Eu viajei como é que a gente viajava nas parábolas de Jesus. Muito obrigada pela viagem. Viu, soldado? A gente nem precisa mais do bagulhinho para viajar. Muito bom, é isso mesmo, é essa oportunidade que a gente tem de refletir. Eu também acho que eu ia fazer igualzinho, eu ia acabar com alguns mognos, vender tudo, jacarandás, toda a madeira nobre de lei, ir atrás do minério, lá da mina de cobre, tudo isso, a gente ainda vai atrás disso.
Mas, enfim, tem mais alguém? Raquel, por enquanto, não. Tá bom. Que hoje, né? Todo mundo viajando. Tá todo mundo. Tá todo Muito mundo na bom. floresta. Tá, foi todo mundo para a floresta. Mas é muito interessante mesmo esse passeio de como são nossas ações e como a gente ainda vai mesmo atrás de todo mundo, o que todo mundo faz, é o modelo que está na moda, é o lançamento não sei do que, é o morar em tal lugar, porque agora é viajar para o mesmo lugar que todo mundo vai. Ainda fazemos muito essas coisas. Eu estou adorando as flores, tá, Luciano? Essa daí que você passou se chama dedaleira? O que é que ele está aprontando, que eu não vejo? Ele está aprontando. Campanula. Estão me ouvindo? Sim, não. Desculpa, me dá 2 minutos então, deixa eu contar aqui rapidinho aqui. Existe algumas. Claro que nem todos são como eu, né? Tem pessoas que já evoluíram bastante. Eu fui fazer é sério, vocês todas já evoluíram mais do que eu. Eu fui fazer uma apresentação num casamento do menino em Macaé, na semana passada. E o casamento dele foi numa fazenda de alguém. Eles são de um grupo que tem lá em Macaé, me esqueço o nome da casa agora, né? É uma cópia do Frei Luís pequenininha, né? O mesmo jeito. Eles frequentaram o Frei Luís no passado e foram para Macaé e abriram lá uma casa lá. Ficou muito lindo, né? E um dos meninos da casa casou e um membro do grupo, né? Uma pessoa que está aí, que assiste lá os trabalhos, né? O irmão do grupo, ele tem uma fazenda e por lá também. E cedeu a fazenda para o rapaz fazer o casamento dele lá. Essa fazenda foi a coisa mais bonita que eu já vi em termos de fazenda. Já fui a algumas, mas essa estrutura, a montagem da fazenda, né? Uma coisa assim linda, belíssima, que enche a alma, enche os olhos. E ele já tem, Raquel, acho que ele já entrou na floresta, mas não nessa, na outra, né? Ele é espírita, é uma pessoa que dispõe de bastante recurso e ele cede a fazenda dele para todos os eventos que o grupo promove, inclusive para as pessoas de pouca renda, etc. Tal. Ele oferece a fazenda dele e custeia algumas coisas, né? Assim como o casamento do rapaz, que é uma pessoa muito humilde, uma coisa de luxo, né? De extremo luxo. Luxo no sentido de beleza, não no luxo de sentido do vil metal. Foi o casamento mais bonito que eu já vi. Né? E nós fomos cantar A Caminho da Luz, fui lá, né? Cantar. Legal. Lindo, lindo demais. Lindo demais, né? Essas pessoas já evoluíram, né? Apesar do dinheiro que tem. Entrou na né? floresta interior. Interior. Muito legal isso, né? Interessante. Isso que a Marisa estava falando aí. Melhorar a vida dos outros. Né? Interessante. Tá ótimo. Obrigada, Dalto, pela colaboração. Nós podemos fazer um encerramento. São 5h25. O que é que vocês acham? Ninguém mais para falar? Foi uma queda só hoje. Parece que a Tati também andou caindo. A Tati está aqui. Só que ela estava ali. O sequelado também. Sequelado está aí. Sequelado, eu ganhei uma bandeja de tamarindos. Uau! Nossa, lembrou aquelas barinhas de tamarindo. Tá bem. Podemos fazer o encerramento, então? Podemos sim, Raquel. O povo hoje ficou caladinho. Acho que foi todo mundo para a floresta. Não é? Viu, Luciano? A gente dorme. É verdade.
Verdade, tem alguma coisa aí por detrás dessa fala da Raquel, sim. É, né? Tá bom. Alguém gostaria de fazer a prece final? Eu sei que o seu Dalto gostaria. O seu Dalto está doido para fazer prece. Então, eu pensei nele, mas eu quis deixar bem à vontade para Eu ver quem. também, eu também. Eu vi. Eu vi, Marisa, que você deixou ele bem à vontade. Eu vi. Ai, meu Deus. Ai, Eu muito vi bem. você. Vamos. Você está bem à vontade para Pô, fazer? claro que sim, né, Raquel? A gente, né, é uma alegria, né, quando a gente pode, de alguma maneira, né, orar pelos outros. Orar já não é uma coisa muito fácil, né? Mas quando a gente está em grupo, né, assim, cercado de vibrações semelhantes, é muito bom que a gente sabe que a gente vai ter um alcance maior, né? Se não for pelo meu pensamento, será pelo pensamento de alguém do grupo, vai conduzir essas nossas orações, né, para lugares mais Maravilha. Então, necessários. antes de você começar o agradecimento, eu quero apresentar o meu também, a oportunidade de estudar e de compartilhar aí com vocês o estudo. Muito bem. Muito obrigada. Eu adorei mesmo. Eu Lindo, sinceramente, lindo. eu ainda estou na floresta, tá? Lindo, foi lindo demais. Tem coisas, Raquel, desculpa a gente se alongar, não custa nada gastar uns minutos da gente, não. Você fala muito do Evangelho e eu fico batendo em cima dessa questão do Evangelho. A gente conhece muito pouco do Evangelho. Todos nós conhecemos muito pouco do Evangelho. Na verdade, a gente sabe quase nada do Evangelho de Jesus, as coisas de Jesus. A gente sabe muito pouquinho. Mesmo já inserido nessa questão da doutrina, dessa forma doutrinária que a gente já começa a amolecer o coração, até para uma questão de inteligência, já não é mais questão de fé. Se você passa a saber que a lei de causa e efeito, essas coisas existem, você começa a proceder diferente, até por uma questão de inteligência. Porque, né, eu não vou botar o revólver na cabeça e puxar o gatilho, porque eu vou morrer, vou, né, fazer um acidente grave. Né? Então, essas questões de Jesus, a gente precisa conhecer com mais clareza. E me parece que essa leitura da Joana, ela vem de lá, do coração do Senhor. Ela não arranjou em outro lugar isso aí. Ela arranjou no coração de Jesus. Isso é coisa do coração de Maria ou de Jesus, não tem jeito. Vem de uma profundidade, né? de uma relevância que não é imaginável, que não dá para se imaginar. E eu vejo os evangelhos de Jesus, não pratico dessa maneira, nem faço desse jeito, que não tenho essa capacidade ainda. O evangelho de Jesus é preciso se orar antes para poder falar do evangelho. É preciso orar primeiro para depois falar do evangelho, porque senão a gente não atinge, né, as necessidades que ele tem. E é preciso ler em voz alta o evangelho. Isso é necessário que a gente faça isso em casa, as bem-aventuranças, essas coisas, que a gente leia isso aí. Ore primeiro, depois leia, pega a Bíblia, porque muitas das vezes o Evangelho segundo o Espiritismo ele tem um tratado diferente, né, que minora as dificuldades, né, e diminui as dificuldades de cada um de nós para a compreensão do Evangelho. Mas quem já está enriquecido por essas benesses do conhecimento, né, o Evangelho é preciso que se ore antes e se fale em voz alta, né, e que ponha o coração como amplificador das nossas vozes, né? É muito interessante essas coisas para a gente, né? E essa oração, essa parábola de hoje, essa leitura de hoje, tocou dessa maneira dentro de mim. Ela veio com muita força. Isso nunca mais vai sair da minha alma, né? Vai entrar lá, no meu guardado, vai ficar guardado, porque isso aí tem que ser repetido, até por poesia, até de uma maneira, através de mensagens, de pequenas mensagens. A gente precisa falar desse tema aí para as pessoas. É muito interessante isso que está aí, né? E diante dessa beleza de leitura do dia de hoje, né, a gente vai levar o nosso pensamento a Jesus, né? A Joana, a querida Joana de Ângeles, né, de tanta sabedoria, né?
e o médium que fez esse transporte do etéreo para o físico, para que a gente pudesse ter conhecimento de uma história tão bonita, né? Pedir a Jesus que ilumine a todos nós, que a gente possa um dia, né, entrar na floresta da nossa alma, né? Lá na acústica da nossa alma, ouvir os evangelhos de Jesus com tanta clareza, com tanta bondade, com tanta misericórdia, que a gente possa se modificar, que a gente possa realmente crescer diante de tanta sabedoria, de tanta bondade, né, das coisas de Jesus que Ele trouxe para nós, com tanta felicidade para nós, como a humanidade que ainda vive com Jesus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe esse grupo. É um grupo lindo. Se eu não estivesse nesse grupo, não teria ouvido essa mensagem tão maravilhosa. Que Deus abençoe você, Raquel, em especial hoje pelo teu trabalho, né, que te dê muitos anos de lucidez, de vida e de prosperidade no campo do conhecimento, no caminho do Senhor. Que Deus te abençoe muito. Você possa trazer para todos nós novos horizontes através dos evangelhos, através de leituras tão edificantes, sem de pensar né, em fazer com que os outros não tenham tanto conhecimento para nos trazer. Todos têm, mas a parte do evangelho tem sido para nós uma bênção muito grande. Deus nos abençoe, nos dê luz, e na próxima aula estejamos juntos de novo, cheios de saúde, de energia. Graças a Deus. Deus nos abençoe. Graças a Deus.